Escreve o anjo da igreja de Efésio, isto diz aquele que tem a sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaístas, a quais eu também odeio. Amém? Amados, o livro de Apocalipse, eu não sei para os irmãos, sempre foi para mim o livro que eu tenho mais, eu confesso para os irmãos que é o livro que eu tenho mais dificuldade de interpretação. Livro de Apocalipse, livro de Daniel, são alguns livros que eu tenho mais dificuldade de interpretação. E por que é que eu digo isso? Porque são livros escatológicos. E esses livros escatológicos, se puder diminuir um pouquinho a luz aqui, porque ela reflete no meu óculos, aí eu fico encandeado. E esses livros que eles são escatológicos, eles têm um caráter de texto que nós, como cristãos, não temos tanta familiaridade, até porque não é algo que não é pregado frequentemente na igreja. Todos nós, várias vezes, já ouvimos o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Mas quando é algo relacionado à escatologia, ou seja, o fim dos tempos, nós não temos muitas pregações a respeito disso, então com isso a gente não tem muita familiaridade. Então eu confesso que muitas vezes eu não consigo algumas interpretações, mas esses dias, fazendo um estudo de Apocalipse, tá bom, viu? Tá legal agora. Eu fazendo um estudo a respeito de Apocalipse, eu percebi, estudando, então, esse capítulo das cartas às igrejas, foi algo que mexeu comigo. E para os irmãos poderem entender um pouco, no livro de Apocalipse, começa o Senhor Jesus Cristo trazendo uma revelação para o apóstolo João, para o discípulo João. E Jesus, ele se manifesta, ele se materializa mesmo ali naquela visão para João de uma forma bem expressa, e ele traz uma revelação inicialmente para as igrejas, as 7 igrejas que João cita aqui, certo? E o que é que acontece? Algumas pessoas defendem que essa mensagem é realmente para aquelas igrejas daquela época e não se aplica tanto a nós, porém, eu não concordo com esse ponto. Eu acredito que 7 é o número da perfeição, como a Bíblia diz, a igreja do Senhor é perfeita. Então, quando eu vejo o Senhor Jesus Cristo transmitindo para João essa mensagem para as 7 igrejas, eu entendo que, na verdade, é uma mensagem para a igreja do Senhor em todos os tempos e em todas as eras. E ele traz a revelação, os castiçais são a igreja, e as estrelas são os anjos, o anjo é o pastor. Então Deus, ele traz uma mensagem aqui para a sua igreja. Jesus traz uma mensagem aqui para a sua igreja. E o que é para essa igreja de Efésio? O que é que ele traz particularmente? Eu acredito que cada mensagem que ele traz para cada igreja aqui descrita em Apocalipse tem uma particularidade e uma mensagem. Mas eu quero focar no que ele quis passar para essa igreja de Efésio. Irmãos, a igreja de Efésio era uma igreja exemplo. Nós temos ali a memorável carta de Efésios, para os Efésios, que Paulo faz. O livro de Efésios é um livro que tem um teor assim, de riqueza teológica imenso, maravilhoso. A maioria da base
da nossa fé, muitas coisas da base da nossa fé, está no livro de Efésios. Então é uma igreja que teve o quê? Teve um contato simplesmente com o apóstolo Paulo. Se nós já somos o que somos, uma igreja linda, bonita, cheia do Espírito Santo, com o nosso pastor Carlísio, né, um homem de Deus, imagine Efésios, que tinha um apóstolo Paulo, né, não menosprezando o nosso pastor, mas eles tinham um apóstolo Paulo, que era o cara que ia lá e pregava para eles. E aí é uma igreja que tinha um teor assim, já tinha escutado maravilhosas mensagens, é uma igreja que viu avivamentos, que viu curas, que viu o derramar de Deus de forma sobrenatural. Mas o Senhor chega para a igreja de Efésios, e fala: olha, eu tenho contra ti que você abandonou o primeiro amor. Arrepende-te. No entanto, mais na frente, Jesus, para essa mesma igreja que ele fala assim, ó, eu tenho contra ti que você abandonou o primeiro amor. O Senhor Jesus Cristo se revela para João e diz, mas tem uma coisa que eu tenho a favor dessa igreja, é que eles odeiam as obras dos nicolaítas. E aí eu te pergunto, e eu também me pergunto, o que é nicolaítas? Irmãos, os nicolaítas, eles não são muito citados na Bíblia, apenas nesse momento. Mas existe um grande debate sobre quem foi os nicolaítas. Quem foi essa seita? Nicolau era um homem que, assim como Estevão, foi chamado para ser diácono, para se dedicar ao serviço das viúvas, lá em Apocalipse, quando os apóstolos dizem, eu não posso mais ficar trabalhando com a ação social, porque nós temos que nos dedicar à palavra. Se a gente tiver uma ação social forte, uma palavra fraca, vai dar tudo errado do mesmo jeito. Aí eles dizem, vamos levantar diáconos, homens para servir as viúvas, enquanto nós nos dedicamos à oração e à pregação da palavra. E aí ele chama alguns homens como Estevão, aquele que morreu como mártir, e também chama Filipe, e esse cara, Nicolau. E acredita-se, algumas pessoas dizem que ele criou uma seita contrário às verdades da Bíblia. Uma seita que pregava fornicação, uma seita que pregava que você pode fazer o que quiser, Jesus já morreu, você já está salvo, o seu corpo, essa seita dizia que o seu corpo já está caído, então você não tem salvação para o seu corpo, você pode fazer o que quiser com o seu corpo, não tem salvação mesmo, você pode pecar. Só que um grande historiador chamado Eusébio, de Cesareia, ele fala em seus registros, que ele diz assim, olha, eu mesmo me certifiquei a respeito do diácono Nicolau, e ele não é um homem que faz essas coisas. Então, alguns estudiosos eles acreditam que foi criado essa seita, e por algum motivo, que nós não sabemos dizer bem, tem algumas teorias, mas eu não vou entrar nisso, colocaram o nome da seita com o nome do pobre, do tal do Nicolau, né? É como se criasse aí uma igreja totalmente errada, né? E dissesse, nós somos os renanzitas, né? O Renan pegou o nome da seita que foi criado, sendo que ele não fez nada do que o povo faz lá. Então, esse cara, essa seita dos nicolaítas, ele era um povo que Jesus fala que ele odiava esse pessoal. Por que ele odiava esse pessoal? Eles pregavam tudo contrário ao que a Bíblia dizia. Eles fornicavam, eles adulteravam, eles eram desonestos, eles eram trapaceiros. E, para mim, tem uma conta, eu não sei se os irmãos pensam da mesma forma, para mim tem uma conta aqui que não bate. Jesus ele chega para uma igreja e fala assim, olha, vocês estão frios espiritualmente. Mas essa mesma igreja que ele diz que vocês estão frios espiritualmente, ele chega para essa igreja e fala assim, mas tem uma coisa boa, vocês não aderiram à obra dos nicolaítas. O que é que eu entendo aqui, que eu quero que os irmãos visualizem comigo? Eles fizeram tudo certo. Eles iam para a igreja todo domingo, eles liam a Bíblia, talvez, eles oravam, eles dizimavam, eles talvez davam ajuda e oferta aos pobres. Eles não eram adeptos à cultura do mundo, porque os nicolaítas representam aqui a cultura do mundo, mas mesmo assim, Jesus chega para esses homens e fala, eu tenho contra vocês, que vocês
abandonaram o primeiro amor. Sabe, para você entender bem o que eu estou querendo dizer, ontem aconteceu algo muito triste. O melhor time do Brasil foi injustiçado e perdeu a Copa do Brasil. Para quem não gosta de futebol, o meu time, o Corinthians, deu um show dentro de campo. Se você perguntar para o Flamengo o que é uma bola, ele não sabe o que é, porque só um time jogou bola. Mas o jogo vai para os pênaltis. Só um time jogou bola. O flamenguista que dizer que o Flamengo jogou ontem, ele está mentindo, tem que se arrepender. Aí o jogo foi para os pênaltis. E está lá o grande goleiro, maior goleiro do Brasil, Cássio, defende uma bola de um dos melhores laterais do mundo, Felipe Luiz. Mas aí chega a hora do Fagner, um jogador do Corinthians, bater o pênalti. E aí ele bota lá a bola. E para quem entende de futebol, irmãos, é o seguinte: se você vai bater no meio do gol, você não precisa botar força. Porque dificilmente um goleiro vai ficar parado no centro do gol. É o pênalti certo. Mas por algum motivo ele... Talvez porque o 9D dos tosses, né, infelizmente o meu time, ele chuta a bola bate no travessão. Aí vem um outro cara que bate um pênalti como quem estava chutando quem já jogou garrafão na rua sabe, né? Chutando um garrafão, perde o pênalti, o time vai e perde a final. O goleiro que fez ganhou o título, o artilheiro da Copa do Brasil era do time. O melhor goleiro da Copa do Brasil era do time. Era mais ou menos o que aconteceu com eles aqui. Eles fizeram tudo certo. Você faz tudo certo na vida, fiz tudo bonitinho, mas na hora que você vai receber sua medalha, o Senhor olha e diz: eu tenho contra ti, que você esqueceu o primeiro amor, se arrepende. É isso que acontece com essa igreja. Mas Pedro, por que isso que acontece? Por que isso acontece? Porque eles estavam frios espiritualmente. E o problema, irmãos, da frieza espiritual é porque as pessoas acham que uma igreja, que uma pessoa fria, é uma pessoa que está em pecado. O fulano caiu em adultério, ele está adulterando aí constantemente, ele está frio. Não, ele não está frio, ele está em adultério, ele está em pecado. O fulano caiu na bebida de novo. Ele não está frio, ele está em pecado. A frieza espiritual é quando nós lemos a Bíblia, nós oramos, nós servimos ao Senhor, mas mesmo assim, nós não estamos mais conectados com Deus. E aí é onde entra o fracasso da religião. É aí onde entra o fato que você pode fazer sua catequese, né? Você pode fazer como é que chama? Catequese, não. Não, é outro nome, que é até numa igreja. A catequese de Westminster, né? É isso, né, que chama, né? Na igreja presbiteriana? Acho que é esse o nome. Que a pessoa é catequizada. Você pode fazer o discipulado na nossa igreja. Você pode conhecer o nome de todos os santos. Você pode fazer a primeira comunhão. Você pode fazer tudo. Você pode ser a pessoa mais santa não vou dizer nem santo, mas você pode ser a pessoa mais correta e irrepreensível. Se você não tiver intimidade, se você não tiver uma vida com o Senhor, Deus vai olhar para você e vai dizer: você está frio, se arrependa. E aí vem, irmãos, uma rasteira para nós, que é ser bom, é diferente. É diferente de ser cheio do Senhor. Você pode ir para a igreja todo domingo, toda quinta, todo ensaio, servir em todos os ministérios da igreja. Mas se você não tiver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, você está frio. Era o caso da igreja de Efésios. Eles eram irrepreensíveis na sua conduta religiosa. E aí o que é que acontece? Que eu vejo muito, tem pessoas que elas têm uma vida distante do Senhor, mas elas vêm para a igreja para aliviar a sua mente. Pedro, o que é esse algo mais?
Irmãos, a religião, ela mata o cristão simplesmente pelo fato que ela dá uma falsa sensação de dever cumprido. As pessoas dizem, eu fui para a igreja hoje, graças a Deus, eu estou bem, está tudo resolvido. Eu li um capítulo da Bíblia, graças a Deus, está tudo bem, está tranquilo. Está tudo resolvido, eu já fiz minha parte. E esse é o problema da religião. E as pessoas dizem, mas Pedro, eu não traio a minha esposa, eu pago as minhas contas, eu dizimo, eu não chamo palavrão, eu faço tudo bonitinho. Como que você quer dizer para mim que eu não estou correto no meu posicionamento? Irmãos, santidade não é sobre fazer tudo certo. É sobre estar próximo do Senhor. Por isso que para que você seja santo, você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados e ser lavado pelo sangue do Senhor, para que você seja apresentado a Deus como santo e irrepreensível. Porque senão, Gandhi, ele teria sido santo, e ele não foi. Porque senão, inúmeros filósofos, monges, que fizeram votos e mais votos de pureza mental e espiritual, teriam sido santos. Mas se não for lavado pelo sangue de Jesus, que é o que rasga o véu e nos aproxima de Deus, você não é santo. Então, o primeiro passo para ter algo a mais, para poder ir além da religião, é ser santo. É ser lavado e remido pelo sangue de Cristo. E aí a gente vai para o exemplo do jovem rico. Aquele jovem chega para o Senhor e diz, Senhor, eu faço tudo certinho, eu cuido, eu faço tudo bonitinho, está tudo na régua. Eu quero ser teu discípulo. Jesus disse para ele, vende tudo e me segue. E o que é que ele fala? Eu não posso. O outro passo, irmãos, que vai além da nossa religiosidade, é entregar tudo ao Senhor. Nós cantamos aqui na igreja, e eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças, e a gente está lá cantando e chorando, e e vamos, e Deus aqui descendo, o Renan aqui rodopiando, e o fogo caindo. E você, é isso aí, Deus, eu larguei tudo. Mas eu me pergunto, sabe, às vezes eu faço essa pergunta para mim, será que Deus um dia vai nos cobrar o que nós falamos em nossas canções? Às vezes eu me faço essa pergunta, irmãos, porque é muito forte. Tem uma música que a gente canta que fala assim, eu estava até conversando com a Esté uma vez, eu te amo mais do que a minha própria vida, ama mesmo. Olha que forte, eu te amo mais do que a minha própria vida. Nós cantamos aqui hoje, tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Irmãos, é verdade. E se Deus disser para nós, eu vou tirar tudo e deixar só eu. E aí, irmãos, porque na primeira crise financeira a gente entra em crise, eu falo por experiência própria. Na hora que o dinheiro falta, meu Deus do céu, Tadeu o crente, entra em crise. Então o primeiro passo para que nós venhamos a ir algo além do Senhor, para que nós venhamos a dar um passo além da nossa religiosidade, é dizer, Deus, tudo é para Ti. Tudo é para Ti. Não tem namoro que vai ficar entre eu e você, não tem denominação que vai ficar entre eu e você, não tem academia na hora do culto, não tem faculdade que vai ficar entre eu e você, porque as pessoas dizem, eu não posso mais ir para a igreja, mas as pessoas arranjam tempo para sair com os amigos, arranjam tempo para assistir série, arranjam tempo para ir para a academia e fazer inúmeras coisas, mas para Deus não tem tempo porque está cansado do dia. E eu não estou sendo aqui injusto com pessoas que eu sei que trabalham muito, mas mesmo assim, nas oportunidades que têm, estão aqui na casa do Senhor. Mas o primeiro passo para nós fugirmos é isso, irmãos, ir mais além. O Senhor, em João capítulo 3, do versículo 1 ao 3, Jesus ele conversa com Nicodemos,
E ele pergunta para Nicodemos. Nicodemos, ele era o príncipe dos judeus, um fariseu. Os fariseus eram os responsáveis pelo estudo teológico. E ele chega para Jesus e diz: Deus, como é que eu faço, Jesus? E Jesus disse para ele: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Como assim nascer de novo? Jesus disse: tu não é o bichãozão que entende das coisas? Não consegue entender o que eu estou te falando? Ou o que é que Jesus está dizendo? Cara, os teus títulos não vão ser suficiente para mim. O teu conhecimento, tua autoridade, o teu dinheiro não é suficiente. E aí você pode perguntar: Pedro, e qual é a correta religião? Tiago, ele vai falar lá no capítulo 1, versículo 27, a religião pura e imaculada com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Simples. E aí nós estamos cheios de dogmas. Pedro, o que é dogmas? Dogmas são coisas estabelecidas, perfeitamente estabelecidas, que você diz: isso aqui é um dogma, ele não pode ser quebrado. Isso é um dogma. Por exemplo, nós somos salvos pela fé. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Aí a igreja, num concílio e tal, isso é um dogma. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Não tem discussão. Isso é um dogma. Pronto. Então, foi criado dogmas e a gente cumpre tudo bonitinho. E aí a nossa religião consiste em, para eu poder ser crente, para eu fazer tudo certo, eu tenho que dar o dízimo, vir para a igreja uma vez na semana, ser um cara bacana, respeitar minha mãe, minha mulher, minha esposa, meus filhos. Pronto, estou salvo. Resolvi os meus problemas. Mas Tiago, ele diz: qual é a pura religião? Imaculada religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar da corrupção do mundo. Pedro, eu tenho que ir lá nos orfanatos, eu tenho que procurar as viúvas, é assim que eu vou poder, é assim que eu vou ser salvo? Irmãos, não é isso que Tiago está dizendo. O que o Tiago está dizendo é que a verdadeira religião é uma igreja que ela se importa novamente com o oprimido. É uma igreja que olha para os pecadores e eles vão lá e refletem: cara, esses caras precisam de Jesus. Tem uma canção do Mundo Morada que ele fala, eu já citei isso aqui: eu me surpreendi, porque quando eu olhei nos olhos de Jesus, eles não estavam em mim, eles estavam no pobre e no necessitado. Então, a verdadeira religião é quando o nosso coração está conectado com o coração de Cristo, quando em nós queima e anseia as mesmas coisas que Jesus está ansiando para esses dias. Pedro, o que é que Jesus Cristo anseia? Lá em Marcos capítulo 2:16, mostra que quando Jesus veio para a terra, ele veio, irmãos, e ele não foi para o templo de Salomão. Ele foi sentar com publicanos e pecadores. Ele foi nas prostitutas, ele foi nos adúlteros, ele foi nos pecadores que precisavam do Senhor. E aí muitas vezes nós estamos tão voltados para a nossa liturgia, para a nossa religião, e nós esquecemos aonde está os olhos do Senhor. Então, para que nós venhamos a fugir dessa cultura de religiosidade, dessa religião fracassada que tanto tem ofendido a missão de Cristo, nós precisamos olhar para onde Jesus está olhando. Quando o nosso pastor, irmãos, fizer um apelo: irmãos, nós estamos precisando aqui de alimentos para a cesta básica, é para nós ficarmos incomodados, eu preciso trazer uma cesta básica, eu preciso ajudar o irmão, é para nós ficarmos assim perturbados, porque nós não estamos ajudando, irmãos, porque é lá que os olhos de Jesus estão. É naquelas pessoas que estão morrendo nos tiroteios, nos bairros aqui de Sobral, é lá que os olhos de Jesus estão. Os olhos de Jesus não estão nos nossos carros do ano, nas nossas mansões. Não, Ele está naqueles que estão perecendo. É aí que os olhos de Jesus estão. Para que nós venhamos a fugir desse sentimento de frieza espiritual, dessa ortodoxia morta, que muitas vezes tem ofendido a igreja como um todo, no Brasil.
Nós temos que saber unir, pessoal, paixão e santidade, entrega e santidade. A santidade é uma vida próxima de Deus, e para estar próximo de Deus, nós temos que estar longe do pecado. Junto com uma vida de santidade, nós temos que estar com o nosso coração ardendo por Jesus. Nós temos que desejar Jesus. Essas duas coisas, elas andam juntas. E para concluir, irmãos, eu separei algumas perguntas que nós precisamos fazer para nós mesmos, para que nós venhamos a refletir: será que eu estou frio espiritualmente? Será que Jesus é o primeiro em tudo em nossas vidas? Será que amamos Jesus com tudo que somos, com tudo que temos e que podemos ter, como Lucas fala? Será que nós estamos amando o nosso próximo como a nós mesmos? Será que quando nós olhamos para o irmão que está necessitando, nós sentimos a mesma angústia de quando nós estamos necessitando? Será que nós somos cartas vivas, como fala o apóstolo Paulo? Será que quando as pessoas olham para as nossas vidas, elas pensam: essa pessoa, ela representa Jesus? Será que nós não estamos sendo idólatras, adúlteros, afeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes e roubadores, como diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 10, que Paulo fala que nenhuma dessas pessoas pode herdar o reino dos céus? Será que nós nos enquadramos em alguma dessas coisas? Eu creio que nós precisamos fazer essa pergunta para nós mesmos, amados. Porque todas as pessoas que se enquadram em algum desses termos, o Senhor Jesus Cristo falou que elas não poderão entrar no reino dos céus. E você pode perguntar: Pedro, qual é a solução para a minha vida? A solução para a nossa vida, irmãos, é a entrega e o arrependimento. Jesus, ele sobe na cruz, irmãos, ao lado de 2 ladrões. Jesus, ele pregou o evangelho todos os dias da vida dele. E ele sobe ao lado de 2 ladrões. 2 ladrões, irmãos, ali representa claramente a pregação. 2 pessoas na mesma situação, na mesma oportunidade. E aquele homem, um pecador, caído, destruído, humilhado, à beira da morte, não tinha mais nada para oferecer para o mundo. Ele olha para o lado e ele vê Jesus Cristo. E o outro cara vai para ele e diz assim: como que pode? Você é o Messias. Você não é o rei dos judeus e você está aqui numa cruz morrendo. Não faz sentido. Mas a palavra de Deus fala assim que nós somos salvos como? Pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. O outro ladrão que está do outro lado, ele olha para Jesus Cristo e ele poderia pensar: esse cara, o que esse cara está falando faz todo sentido. O que esse cara está dizendo, irmão, faz todo sentido. Eu estou aqui vendo o cara morrer do meu lado. O cara fez milagre, fez um bocado de coisa, ele está morrendo. Ele poderia ter olhado para aquele cara e pensado: esse cara está certo. Mas pela fé em Cristo Jesus, ele olha para Jesus Cristo crucificado no seu pior momento e no melhor momento ao mesmo tempo. Ele diz: eu creio que você é o Salvador. E Jesus olha para aquele homem e fala: ainda hoje você estará no paraíso. Irmãos, é como você chegar para um cara é como você chegar para um mendigo e dizer: me empresta R$1.000. E o mendigo dizer: eu não tenho agora, mas eu vou ter. Quem acreditaria no mendigo? A mesma coisa foi esse homem. Jesus aparentemente não tinha nada para oferecer para ele, mas ele creu. Então assim é as nossas vidas. As pessoas estão dizendo: vocês são loucos, vocês são perturbados, tu está devendo, está dando tudo errado na tua vida, o teu marido não se converte, o teu filho não se converte, nada dá errado, nada dá certo, tu está enfermo. E você está dizendo: eu creio no Senhor Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da minha vida, e não desisto.
eu não abro mão do Senhor, não, mas está dando tudo errado, não importa. É assim, irmãos, que nós temos que ser. Nós temos que crer no Senhor. Nós temos que voltar a ter uma vida entregues e confiar em Deus. Esses dias eu escutei uma música da harpa cristã, que eu não conhecia. E para encerrar, eu quero só ler para os irmãos um trecho dessa música. O nome da música é Jesus, um bom amigo. E um do trecho dessa música fala assim: lavou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação, deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva santo o coração, que o mundo me abandona, persiga o tentador, Jesus me guarda até a vida, o fim, não desampara nunca, nem me abandonará, se fiel obediente eu viver, um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer, ao céu então voando, sua glória eu verei, aonde a dor e a morte nunca vêm. Amados, esses dias, eu estava em casa, e eu e a menina, a gente tinha um certo valor de uma conta que a gente precisava pagar. E não tinha mais de onde sair dinheiro. E aí eu disse: Milena, vamos orar. Sentamos na nossa cama, fechamos nossos olhos e oramos ao Senhor. E eu disse: Deus, tudo bem ter pouco dinheiro, mas endividado eu não quero ficar, Senhor. E eu disse: Senhor, eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar. Se não der certo, eu vou continuar te seguindo, mas eu não quero ficar endividado. E o Senhor me trouxe à memória as orações de Moisés ao Senhor. Orações que ele orava contra tudo e contra todos. Isso foi no sábado, quando foi no domingo, perto da gente vir para o culto, a Milena vem com o celular mostrando o Pix que caiu na conta dela. Exatamente do valor para pagar. Eu simplesmente disse: obrigado, meu Senhor. Sabe, meus amados, nós confundimos a vida com o Senhor. Muitas vezes a gente só quer que tudo dê certo. Mas a verdadeira vida com Deus, irmãos, é quando a palavra dele se cumpre em nós, que nunca vai nos faltar e que ele nunca vai nos abandonar. E uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que está queimando pelo Senhor, é uma igreja que confia em Deus, que chora pelos perdidos, que clama pelos perdidos, e não depende somente da bênção que tem que cair durante a semana, mas vem para o culto, irmãos, dando certo ou dando errado. Eu queria pedir que você baixasse a sua cabeça nesse momento. Senhor Deus e amado Pai, eu quero pedir a Ti, Pai, eu quero nesse momento Te pedir perdão pelas vezes que nós esfriamos na fé. Eu quero Te pedir perdão muitas vezes, meu Pai, nas vezes que nós esquecemos do Senhor, muitas vezes que a gente acha que fazer tudo certo, não precisamos buscar a Deus, mas nós queremos pedir perdão por as vezes que nós, como igreja, esquecemos do nosso primeiro amor. Nós esquecemos da nossa fé inabalável. Às vezes que nós esquecemos de um amor sem custo, um amor que não precisava ter muito para que ele existisse. Nós queremos, Pai, novamente Te amar com tudo que somos, com tudo que temos, com tudo que entendemos e com tudo que arde em nós. Que os nossos filhos, que as nossas casas, que as nossas finanças, que as nossas empresas, que o nosso trabalho glorifique o Teu nome. E que a nossa vida, Senhor, seja um maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Que nós não venhamos a ser pegues de surpresa quando o Senhor abrir os céus e chamar a Tua igreja. Mas que nós venhamos a glorificar, Senhor Pai. Que a nossa vida venha a ser uma carta viva. Que nós venhamos a amar e perdoar os nossos irmãos. Que nós venhamos ter em mente o que o Senhor está fazendo aqui na terra e no mundo. Que nós venhamos trabalhar fervorosamente por isso, Senhor. É o que eu Te oro e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.